Na aula de hoje, trago para você um conteúdo inédito aqui no YouTube. Vamos estar lhe ensinando como fazer carregamento de 3 tabelas do banco de dados Axis para dentro do seu Listbox. E eu vou estar lhe ensinando passo a passo a fazer esse carregamento. Vamos estar utilizando o WinnerJoy mais de uma vez para fazer a união em mais de uma tabela para dentro desse Listbox. Vamos estar utilizando operadores. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa aquele gostei, porque esse vídeo deu muito trabalho e eu quero lhe ensinar o passo a passo. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Para que eu possa ter acesso ao Visual Basic Edito, vou pressionar Alt mais F11. Para que eu possa acessar o Project Explorer, Ctrl mais R. O nosso formulário é esse, User Form 1. No comentário fixado, eu vou estar deixando o arquivo auxiliar. E na descrição desse vídeo vai estar o link da nossa playlist completa. E é muito importante que você assista todas as aulas para entender tudo que eu tenho feito trabalhando com banco de dados. Já lhe ensinei como cadastrar, já lhe ensinei como editar, atualizar, excluir, remover itens repetidos da ComboBox e como fazer carregamentos e fazer pesquisas com vários critérios. Então é muito importante que você assista às aulas anteriores, como também já lhe ensinei como fazer carregamento de 2 tabelas para dentro do Listbox. Conteúdo esse inédito aqui no YouTube, assim como a aula de hoje. Vou dar um duplo clique no botão juntar 3 tabelas. Observe a programação que eu estou utilizando até o momento, onde aqui eu faço apenas o carregamento de uma única tabela para dentro do Listbox. Eu estou utilizando aqui o ConnectDB, estou fazendo a conexão ao banco de dados, e aqui eu estou utilizando o RS, que é o nosso Record Set. Open, estou abrindo, e com Select estou selecionando. Como eu não estou especificando qual campo, eu quero trazer todos os campos. No meu caso aqui eu estou utilizando o Coringa, o From, para especificar de qual tabela eu vou buscar os dados, e TB Clientes é uma das minhas tabelas. Eu vou ter 3 tabelas para carregar para dentro desse Listbox. Essa forma aqui é a forma mais simples de você saber como fazer o carregamento de uma tabela, trazendo todos os campos para dentro do Listbox. O DB para fechar a conexão, e o 3, e esse outro 3 são os argumentos. Então é muito importante que você possa assistir todas as aulas anteriores, pois eu vou focar nesse vídeo apenas na estrutura para fazer a união das 3 tabelas com cláusulas. Vou pressionar a tecla F5, observe que esse é o nosso formulário. Se eu clicar em juntar 3 tabelas, observe que nesse momento eu faço apenas o carregamento de uma única tabela para dentro desse Listbox. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha no banco de dados para que você entenda como estão as nossas tabelas. Esse é o meu banco de dados, o BD Funcionários. Vou dar um duplo clique para abrir o mesmo. Eu tenho 3 tabelas, a TB Clientes, a TB Profissão e a TB Status. Vamos estar expandindo cada uma para que você possa entender o funcionamento de cada uma dessas tabelas. A TB Clientes, vou dar um duplo clique sobre ela e observe aqui as informações. Os campos, eu tenho o campo ID, o campo Nome, o ID Profissão e o campo ID Status. Observe que eu estou utilizando aqui IDs estrangeiros dentro dessa tabela. E o meu ID, chave primária, é a minha primeira coluna. Já na minha tabela TB Profissão, eu vou ter a nossa identidade, a chave primária, como sendo a minha primeira coluna, aquela coluna auto-incrementável. Eu tenho uma coluna chamada Profissão. Na minha TB Status, observe que eu tenho 2 colunas, a ID Status e a Status. Se você observar, vamos novamente dar uma olhadinha na TB Clientes. Essas 2 chaves primárias em ambas as tabelas TB Profissão e TB Status estão dentro da minha tabela TB Clientes como chave estrangeiras. Vou clicar em Ferramentas de Banco de Dados e vou clicar na opção Relações. Agora vai ficar bem mais fácil você entender. ID Status é esse mesmo campo. ID Profissão é exatamente esse campo. Observe aqui, onde tem o ícone chave é a minha chave primária de cada tabela. E esses campos que se repetem entre as minhas tabelas são as chaves estrangeiras. Agora vamos voltar para o VBE, para o Visual Basic Edito, e agora vamos começar a fazer a união entre tabelas. Acho eu muito importante primeiro você aprender como fazer o carregamento de colunas específicas, para depois eu já lhe ensinar, ainda nesse vídeo, como unir 2 tabelas e posteriormente unir as 3. Então fica comigo até o final aí, para que você não perca essa aula, conteúdo inédito aqui no YouTube. Como eu havia dito, essa é a forma mais fácil para fazer o carregamento de todas as colunas de uma tabela para dentro de um Listbox. Agora vamos entender como é que eu faço para carregar colunas específicas de uma única tabela. Vou apagar esse Coringa e vou especificar as minhas colunas.
Então vamos à prática. Eu quero trazer duas colunas específicas nesse exemplo prático. Eu quero trazer a coluna ID da minha tabela TB Clientes e também vou querer trazer a coluna Nome. Vou pressionar novamente o F5. Observe que já trouxe as duas colunas específicas da minha tabela TB Clientes. Então vou fechar o formulário, duplo clique no juntar três tabelas. Então essa é a forma de como trazer duas colunas ou mais de uma mesma tabela. Então nesse momento eu estou especificando qual coluna eu quero trazer da minha tabela. Lembrando que quando eu for juntar colunas de tabelas diferentes, eu vou ter que informar primeiramente o nome da tabela juntamente acompanhado das suas colunas. Então agora vamos partir para a união de duas tabelas. Vai ficar bem mais fácil você aprender a trazer duas tabelas para depois eu poder lhe ensinar a trazer as três tabelas. Então como é que eu faço? Observe, eu tenho a coluna ID. A ID faz parte de qual tabela? Faz parte da minha TB Clientes. Vou inserir o ponto e vou colocar o colchetes. E vou fechar o colchetes. E o que eu vou fazer agora? Observe, vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl C e vou dar aqui do lado um Ctrl V. E vou fechar o colchetes também para o nome. Ao pressionar o F5, observe que executou o nosso formulário. Se eu clicar em juntar três tabelas, observe que está funcionando da mesma forma. Porque nesse momento eu ainda estou utilizando apenas uma tabela. Mas observe que eu já informei a tabela, a coluna entre colchetes. Agora vamos trazer informações de uma outra tabela para dentro desse list box. Vou fechar o formulário, duplo clique no juntar três tabelas e sempre que eu queira acrescentar mais uma coluna, eu sempre vou informar a tabela juntamente com o campo, precedido de vírgula. E da minha tabela TB Profissão, vou informar aqui, ó, TB Profissão, que é o nome da minha tabela, ponto, o colchetes, e vou trazer, por exemplo, o campo ID Profissão. Fecho o colchetes. Se eu executar agora, ocorrerá um erro, porque agora eu estou trazendo tabelas diferentes para dentro do list box, utilizando apenas o from TB Clientes, pois eu estou explicando para o meu código que eu estou puxando de onde? De qual tabela? Somente da TB Clientes. Como é que eu vou fazer para unir de outra tabela? Lembrando que para que eu possa quebrar a linha de comando com comandos SQL, juntamente com o VBA, vou colocar aspas duplas e vou dar um espaçamento, colocando o nosso underline. Vou dar um Enter e vou estar concatenando entre aspas duplas. Dessa forma, eu estou quebrando a linha de comando. Aqui eu for o meu from, eu estou dizendo de qual tabela eu estou puxando os dados da minha tabela TB Clientes. E para que eu possa fazer a união entre TB Clientes e a TB Profissão, eu vou utilizar o Winner Join. Ou seja, eu estou fazendo a minha união. E eu estou unindo a qual tabela? A TB Profissão. E agora eu vou utilizar o operador ON. Para quê? Para que ele vai servir? Eu tenho que dizer para o meu comando SQL quais campos tem como entre essas duas tabelas. Então, vou copiar TB Clientes, vou selecioná-lo, dando um Ctrl C e vou colá-lo aqui do lado, ó, Ctrl V, ponto, colchetes. Vou informar o nome do meu campo, ó, o campo ID Profissão, que faz parte da minha tabela TB Clientes como chave estrangeira. E fecho o meu colchetes. E eu vou colocar o sinal de igual e eu vou estar comparando com quem? Eu vou estar comparando com o TB Profissão. Vou selecionar o mesmo, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado e vou colocar ponto e o colchetes e vou estar informando aqui o nome do meu campo, ó, ID Profissão. E fecho o meu colchetes. Então dessa forma eu estou dizendo quais campos tem em comum entre as duas tabelas. Vou pressionar a tecla F5 e vou clicar no juntar três tabelas. Observe que ele trouxe o carregamento apenas de duas colunas por enquanto, mas se observarmos, não ocorreu erro algum. E por que não ocorreu erro? Porque, obviamente, o código já está funcionando. O que nos falta agora é apenas povoar as demais colunas do list box. Então vou dar um duplo clique em juntar três tabelas e vou remover aqui os comentários, ó, dessa linha, também dessa outra. Se observarmos, nesse momento, eu estou puxando quantas colunas, ó? Estou puxando a coluna ID, estou puxando a coluna Nome e estou puxando a coluna ID Profissão. E é interessante, claro, que eu trago também o nome da profissão. Então eu vou colocar aqui vírgula, o nome da minha tabela, vou dar um Ctrl V, que é TB Profissão, ponto colchetes, e o nome da minha coluna, que é a Profissão. E fecho o colchetes. Vou pressionar o F5 e vamos fazer um novo teste. Vou clicar em juntar três tabelas. Observe que agora o nosso list box já está povoado de forma correta. Já trago 4 colunas. Estou trazendo colunas da tabela TB Clientes, a coluna ID e a coluna Nome do funcionário. E já da minha tabela TB Profissão, eu estou trazendo a identidade, o meu ID autoincrementável da tabela ID Profissão, e também estou trazendo as profissões correspondentes. E agora vai ficar fácil eu fazer a união de uma terceira tabela para dentro desse list box.
Vou fechar o formulário e vou dar um duplo clique em juntar 3 tabelas. Da minha terceira tabela, eu vou querer trazer a coluna ID Status e a coluna Status. Para quê? Para que eu possa visualizar os status dos nossos funcionários. Então eu vou adicionar mais 2 colunas para serem carregadas para dentro desse listbox. E claro, vou utilizar novamente o InnerJoy para fazer uma terceira união. Mas tem um segredinho aí que é muito importante que você possa prestar atenção. Eu vou remover esse comentário. Para quê? Para que eu possa povoar as 6 colunas do meu listbox. E vou agora acrescentar mais 2 colunas para serem consultadas e carregadas para dentro desse listbox. Agora da nossa tabela TB Status. Aproveitando esse comando, observe que eu vou dar um Enter, vai ocorrer um erro. Eu vou estar concatenando entre aspas duplas. Agora eu vou estar informando o nome da minha tabela juntamente com o nome da coluna. TB Status, que é o nome da minha terceira tabela. Ponto, colchetes. Como é o nome do campo que eu vou estar querendo retornar, o campo se chama ID Status. E fecho o colchetes, vírgula, e o segundo campo que eu vou estar querendo retornar, eu vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V e vou alterar, vou apagar esse ID e manter o status. Então, para que essa linha que está em vermelho possa estar sendo reconhecida, eu vou colocar aspas duplas, o nosso espaçamento e o underline. Ele vai entender que agora faz parte da mesma estrutura. Se eu executar agora, vai ocorrer um erro. Por quê? Porque eu ainda não estou unindo essa consulta à minha terceira tabela. Só estou dizendo ao meu comando quais tabelas eu quero estar carregando para dentro do listbox. Observe que após TB profissão, ID profissão, há aspas duplas, vírgula. E se observarmos, está o final do nosso comando. Observe, ó. Então aqui eu vou fazer uma nova quebra. Vou colocar aspas duplas e vou dar um underline. E vou descer esse comandozinho para a linha abaixo. Aspas duplas, underline, e vou dar um Enter. E agora eu vou estar concatenando com a linha abaixo. Vou utilizar mais uma vez o InnerJoy, fazer a minha segunda união. Agora eu vou estar informando a terceira tabela que eu vou estar unindo a minha tabela TB Clientes e a tabela TB Profissão. Eu vou estar unindo a minha tabela TB Status. E vou utilizar o operador ON e agora eu vou estar fazendo aquela junção. Tenho que ter campos em comum entre essas duas tabelas, a TB Status e a TB Clientes. E o campo que eu tenho em comum é o ID Status. Então vou estar informando TB Clientes, que é o nome da minha primeira tabela, ponto, abro o meu colchete e o nome da minha coluna ID Status. E fecho o colchete. Eu vou estar copiando esse nome, vou dar um Ctrl C. E eu vou estar colocando aqui o igual. E eu vou estar comparando com quem? Vou estar comparando com a tabela TB Status. E vou estar dando um Ctrl V. Colei aqui o campo ID Status. E vou fechar aspas duplas. Vamos fazer um teste? Vou pressionar o F5. Vou clicar em juntar 3 tabelas. E observe que ele trouxe exatamente as informações de 3 tabelas distintas para dentro do nosso listbox. O campo ID, o campo funcionário, faz parte da tabela TB Clientes. O campo ID Profissão faz parte tanto da tabela TB Clientes como faz parte da tabela Profissão. E eu tenho aqui mais 2 campos, o ID Status, que faz parte da tabela TB Clientes, como também faz parte da tabela Status. E o campo Status, para que eu possa visualizar que representação é essa. Lembrando que essas colunas onde estão me mostrando os números, eu posso colocar o valor de 0. Então eu visualizaria apenas o campo ID, o campo funcionário, a profissão e o seu status. E por que a gente deve fazer dessa forma? Exatamente para quê? Para eliminar repetições. E a você que ficou comigo até aqui, eu vou lhe ensinar mais uma dica extra. Como é que eu vou fazer essa ordenação em 3 tabelas? Eu vou utilizar, por exemplo, o campo funcionário para estar ordenando de A a Z. Então eu vou fechar o formulário, duplo clique no juntar 3 tabelas. E observe, ó, vou fazer uma quebra, vou dar um espaçamento e um underline, e vou dar um Enter. Vou utilizar o símbolo de concatenação entre aspas duplas, e aqui eu vou utilizar o Order By. E eu vou estar informando qual coluna eu vou estar utilizando como parâmetro para fazer a ordenação. Lembrando que eu estou utilizando aqui 3 tabelas, então eu tenho que especificar o nome da tabela e depois o nome do campo. Eu vou utilizar aqui a TB Clientes, ponto, colchetes, e o nome da minha coluna será a coluna nome, e fecho o colchetes. Vou fechar a nossa consulta com aspas duplas e vou pressionar o F5 para fazermos um novo teste. Vou clicar em juntar 3 tabelas e observe que agora está ordenando de A a Z. Lembrando que quando eu não especifico de qual ordenação eu queira, de A a Z ou de Z a, sempre por padrão vai sempre trazer de A a Z, ou seja, sempre do menor para o maior. Se eu quisesse dizer A,
Simplesmente após o campo nome, eu coloco o dest. Vou pressionar o F5, cliquei em juntar 3 tabelas e observe que agora trouxe de Z a A, ou seja, do maior para o menor. E essa lógica eu utilizo para qualquer um desses campos. Você pode estar informando simplesmente o nome do campo, juntamente com a tabela. Dentro dessas 3 tabelas, qual você quer estar utilizando para ordenar esse list box. Então essa aula deu super trabalho, confesso a você, mas achei muito importante que eu trouxesse aqui para você que tem acompanhado essa série. Pois é uma aula, um conteúdo inédito aqui no YouTube, como fazer carregamento de 3 tabelas para dentro de um list box, utilizando comandos SQL com VBA passo a passo. Muito obrigado a você que tem comentado os nossos vídeos, muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. E se você deseja continuidade nessa série, utilize o campo comentários, a sua opinião é muito importante para mim. Comenta aí, eu quero aprender. Até o nosso próximo vídeo. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Espero que você tenha deixado aquele gostei, pois é dessa forma que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo e eu posso fazer mais vídeos para que você possa estar aprendendo a ser produtivo no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.